Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos foi melhor do que era esperado, mas mesmo assim afirmou que alguns setores da economia estão em situação dramática, justamente por causa dessas medidas. Em entrevista nesta manhã na portaria do Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad falou sobre o decreto assinado por Donald Trump, que elevou para 50% a alíquota sobre produtos brasileiros. De acordo com o ministro, o anúncio representa o melhor ponto de partida do que se imaginava. E com injustiça, alguns setores afetados ficaram em situação dramática. Há correções a serem feitas, há setores afetados que não precisariam estar sendo afetados, nenhum a rigor. Mas há casos que são dramáticos, né, que deveriam ser considerados imediatamente. Para Haddad, o momento agora é trabalhar em prol dos setores afetados pelo tarifaço e dar suporte necessário tanto na indústria quanto na manutenção de empregos e no setor do agronegócio. Nós vamos lançar parte do nosso plano previsto, vai ser apreciado para ser lançado nos próximos dias, né, de apoio à proteção à indústria brasileira, aos empregos no Brasil, ao agro também, quando for o caso. Dentro do plano de contingência já havia a previsão de medidas que nós vamos agora calibrar justamente para, à luz do que foi anunciado ontem, nós vamos fazer a calibragem para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Os atos já estão sendo preparados aqui na Fazenda para encaminhamento à Casa Civil. Então, eu penso que nos próximos dias nós vamos ter anúncios nessa direção. O ministro Haddad afirmou também que o Brasil não ficará de braços cruzados e irá recorrer da decisão sobre o tarifaço tanto nos Estados Unidos quanto em organismos internacionais. Haverá agora uma rodada de negociações e nós vamos levar as autoridades americanas os nossos pontos de vista. E, obviamente, vamos recorrer nas instâncias devidas, tanto nos Estados Unidos quanto nos organismos internacionais. Vamos recorrer dessas decisões no sentido de sensibilizar. E o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos é hoje o assunto do dia nos principais sites de notícia e também o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar com 13 especialistas. Olha só, nosso primeiro convidado é o economista Vinícius Machado. Boa tarde, Vinícius, seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Legal, o nosso segundo convidado é o doutor João Alfredo Negrai, ele que é especialista em relações internacionais. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo também ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Vinícius. E boa tarde especial aos espectadores. E a nossa terceira convidada é a doutora Jéssica Kaminsky, ela que é advogada e mestre em leis americanas, né? Boa tarde, doutora, grande prazer, seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês. Legal. Então, primeiro, eu pergunto para o Vinícius, né? Vamos começar abordando a questão pelo aspecto econômico. Nós acabamos de ver que o ministro Fernando Haddad disse que o tarifaço não foi tão ruim quanto se esperava, mas sim que alguns setores vivem situação dramática. Qual é a sua avaliação sobre esse pacote de tarifas anunciada pelo Trump? Exatamente, Kleber. A gente, num primeiro momento, percebia essa bagunça que geraria uma tarifa para todos os produtos, já que uma parte significativa desses produtos tem uma alta relação comercial entre os dois países, como o caso da Embraer. A Embraer é uma empresa que acaba sendo afetada diretamente por conta dessa tarifa, e era muito provável que nós tivéssemos algum tipo de exclusão. Eu vou pegar como um exemplo muito didático, que é o suco de laranja. O suco de laranja exportado para os Estados Unidos é uma commodity, ou seja, um tipo de produto agrícola que ele é comercializado no mundo inteiro ao mesmo valor,
E se os Estados Unidos não comprassem o nosso suco, nós venderíamos para outro consumidor, outro país. Só que no caso dos Estados Unidos não comprar o nosso suco, o preço do suco de laranja nos Estados Unidos, como já estava subindo em torno de 30%, tinha estimativas de subir em torno de 80% a 100%. E isso acarretaria em uma inflação nos Estados Unidos. E esse aumento de preço sempre, em todos os casos, diminui a popularidade do presidente. Logo, o Trump tomou uma medida que visa, sim, o seu próprio interesse, justamente para produtos específicos, em torno de 50% da nossa pauta de exportações, não serem afetadas por essa majoração da tarifa. Lembrando que a tarifa de 10% para todos os produtos continua valendo. Não vai ter a nova tarifa de 40%, que chegaria aos 50% de tarifa. Correto. E, doutor João Alfredo, vamos fazer uma análise política agora. Está circulando nas redes sociais um meme com a sigla em inglês TACO, que em tradução livre seria Trump sempre arrega ou Trump sempre volta atrás. Você acredita que nesse episódio das tarifas para o Brasil, esse comportamento do presidente americano que foi ironizado se repetiu? Politicamente, o tarifaço não teve o efeito esperado? Veja, Kleber, eu venho dizendo que o Trump volta tanto atrás que daqui a pouco Barack Obama é presidente dos Estados Unidos mais uma vez. O que não quer dizer que esse tarifaço não nos atinge em cheio. A questão é que os Estados Unidos, eles colocaram na lista de isenções produtos que, segundo eles mesmos, eles conseguem produzir ou comprar de outros locais. Eu particularmente não acredito muito nessa narrativa, em especial por conta do café. O Brasil fornece 1/3 do café dos Estados Unidos e no segundo lugar quem fornece é o Vietnã. Por uma razão geográfica óbvia, o Vietnã não tem condição de suprir aquilo que o Brasil supre aos Estados Unidos. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que eu venho comentando nas aulas, nos artigos, nos comentários, que Trump é conhecido por algo que eu chamo de bully diplomacy, ou diplomacia do bullying. São práticas diplomáticas em que ele faz ameaças bastante extensas, volta atrás para ver o que ele consegue na sequência. Com a União Europeia, por exemplo, isso deu certo em certa medida. As tarifas originais foram anunciadas em 30%, eles negociaram, a Europa se comprometeu a investir cerca de 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos, a tarifa caiu para 15%. Então isso é característico da diplomacia do Trump. E aí vem o taco, né? O Trump always chickens out, como um meme que certamente vai continuar aparecendo. Correto. E, doutora Jéssica, agora juridicamente, no decreto, o presidente americano justificou a medida como uma defesa dos interesses norte-americanos de toda a nação. E citou, inclusive, a perseguição ao ex-presidente Bolsonaro e as decisões da justiça brasileira, especialmente do STF. As medidas do Trump, afinal, elas têm base legal? E é bom lembrar também que a Corte de Apelações está analisando se o presidente tem de fato esse poder para impor essas taxações. Qual é a sua avaliação do ponto de vista jurídico? Acredito que nós temos sempre dois lados da moeda. De um lado, nós temos, sim, o Trump com questões muito jurídicas, embasando os direitos humanos. E, por outro lado, nós temos também uma saída estratégica do Brasil que pode, sim, alegar que está sendo um ataque à nossa soberania. De todo lado, por mais que existam argumentos para os dois lados, todos acabam perdendo se não houver, de fato, um acordo. Nós entendemos aqui, principalmente, que o Brasil, os Estados Unidos, aliás, ele é o segundo grande consumidor dos produtos brasileiros. Então, isso nos afeta e muito. Por isso, eu acredito que, embora tenhamos base para lidar com tudo isso, os Estados Unidos é, sim, um país muito influente e nós não deveríamos estar batendo de frente, sim, tentando uma grande negociação.
Olha, alerta importante também, doutora. Inclusive, né, pegando o gancho da sua resposta, a postura do governo brasileiro neste momento é evitar qualquer plano de reciprocidade e concentrar esforços em um plano de contingência para ajudar os setores mais afetados aqui no país e, principalmente, evitar o desemprego no Brasil. Como deve ser essa ajuda? O que você espera agora, voltando a falar de economia com o Vinícius, sobre essa resposta econômica que o governo brasileiro deve dar, Vinícius? Essa preocupação, ela é real, Kleber. Com certeza, cuidar da nossa economia e principalmente dos empregos, muito além do que pode se imaginar, de uma simples fala simplesmente populista ou eleitoreira, a gente está falando de algo que é muito sério. E o grande problema que nós temos é a instabilidade nas decisões. Imagina que o governo monte um bom plano, bem estruturado, que levaria alguns dias, semanas para se fazer, e simplesmente o Trump muda a narrativa, volta atrás, e a gente vai ficar com um plano que se gastou uma energia muito grande, foi para a gaveta, ou mesmo ele simplesmente não vai servir em uma dessas mudanças malucas que acaba acontecendo numa simples canetada do governo. Mas cabe destacar que lá nos Estados Unidos também existe essa preocupação. Uma empresa como a Embraer emprega diretamente 18 mil americanos. Então nós não estamos falando simplesmente de uma medida que afeta empregos no Brasil. São uma medida que afeta empregos do próprios Estados Unidos. A cadeia do café, que o café não foi, como o colega disse, não foi retirado dessa tarifa majorada, o café também emprega muita gente. E esse aumento em 40%, com certeza, vai ter impacto nas cafeterias, nas indústrias de beneficiamento de café. Então, essa questão acontece para os dois lados. O governo brasileiro, muito provavelmente, tome sim alguma medida, tem preparado algumas coisas, mas fica nesse compasso de espera de uma decisão mais definitiva. É evidente que não dá para tomar medidas precipitadas nesse caso. Olha, abordagem interessante, né, do ministro, principalmente falando dos empregos lá nos Estados Unidos e corroborando o que a doutora Jéssica havia falado na resposta dela. Toda moeda tem dois lados. E agora, doutor João Alfredo, o vice-presidente Geraldo Alckmin também disse hoje que as negociações com os Estados Unidos vão continuar e que espera que os outros setores sejam isentos do tarifaço. Antes do anúncio, é importante a gente lembrar, o governo norte-americano estava irredutível. E agora, há margem maior para conversas? Ou você acha que as negociações com o Trump ainda continuarão difíceis? Agora falando politicamente. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu concordo plenamente com o que a doutora Jéssica comentou. É a maior economia do mundo, o segundo maior destino dos nossos produtos, e nós temos que sentar e negociar de forma pragmática, que não foi o que o governo brasileiro fez. O governo brasileiro adota uma retórica bastante agressiva quando o presidente Lula da Silva vai lá e comenta coisas como é o Trump que tem que ligar para mim. Poxa, calma lá. Tudo bem que a gente pode não concordar com certas posturas do governo estadunidense, mas a boa diplomacia ela é feita a partir do pragmatismo. Eu acredito que fica ainda mais difícil agora a negociação entre Brasil e Estados Unidos, em especial por conta da aplicação da Lei Magnitsky e das sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Isso foi amplamente repercutido pelos poderes da República, líderes dos poderes se manifestaram em solidariedade ao ministro Moraes, e esse é mais um capítulo numa escalada inédita de tensão entre Brasil e Estados Unidos que não tende a arrefecer. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência brasileira, nós sempre tivemos uma boa relação, e o que nós estamos presenciando agora é algo completamente inédito numa escalada de tensões entre países que eram aliados. E isso reforça o que eu venho comentando sobre a diplomacia do bullying.
Trump vem virando as costas a aliados tradicionais e fazendo acenos a desafetos antigos da política externa do seu país, como fez em relação à Rússia, como a sua própria postura em relação à guerra na Ucrânia e em vários outros episódios. Olha, agora eu quero aproveitar a expertise, né, da doutora Jéssica para abordar também esse assunto. O governo brasileiro já falou, né, que vai atuar na defesa do ministro Alexandre de Moraes, que foi enquadrado, como o doutor acabou de falar aí, na Lei Magnitsky. E são dois caminhos para isso: recorrer à própria justiça norte-americana ou aos organismos internacionais. Qual a chance de reverter essa medida, doutora? Eu acredito que a maior chance é justamente buscando organismos internacionais, que também, como o presidente Trump mencionou, pode ser um risco também para o Brasil. Nos Estados Unidos, ele mencionou que qualquer país, principalmente que esteja envolvido com o BRICS, eles podem receber ainda uma tarifa ainda maior. Então, estamos falando de uma relação que está totalmente colocando em risco diversas diplomacias entre países e não apenas o Brasil. Nós temos, sim, a questão da independência entre poderes e, por isso, o presidente não deveria estar se posicionando efetivamente com relação ao que está acontecendo nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas nós temos, sim, saídas estratégicas buscando de outros países formas para tentar demonstrar que há, sim, um comportamento e injusto até mesmo do presidente Trump na maneira como ele está se posicionando, colocando essas medidas, mas de outro, nós também tivemos muita informação passada pelo presidente Lula que diretamente afeta todas as medidas que o presidente Trump está colocando perante o Brasil. Então, é difícil se posicionar em quem está certo ou errado, mas há, sim, medidas a serem feitas pelo próprio Brasil para tentar sair dessa situação. Mas, novamente, eu afirmo, diante de todo o envolvimento político, diante de tudo o que aconteceu com o ministro, eu ainda acredito que a melhor saída seria o presidente Lula se posicionar em não um ataque, mas sim numa tentativa de unificação e de paz entre os países. Correto, e eu quero agradecer a participação dos nossos três convidados. Posso dizer que foi uma verdadeira aula e eu e o meu telespectador, nós aprendemos muito com os três. Primeiro a doutora Jéssica Kaminski, também o doutor João Alfredo Niegrai e o economista Vinícius Machado. Muito obrigado aos três pela participação e até uma próxima. Bom, vamos mudar de assunto agora e fazer o nosso giro pelo país com os repórteres. Vamos saber o que é notícia pelo Brasil nesta quinta-feira. Olha só, agora, né, um número alarmante. 80 pessoas ficam feridas por dia em acidentes de moto no Rio de Janeiro. Quem vai trazer essas informações para a gente e, acima de tudo, esse alerta é o Anderson Nascimento. O número de motociclistas no Rio de Janeiro cresceu e a quantidade de acidentes também. Somente no primeiro semestre deste ano, quase 14.500 pessoas feridas em acidentes de moto foram atendidas nos hospitais municipais da cidade. São, em média, 80 vítimas por dia. A explosão no número de motos em circulação ajuda a explicar o aumento. Segundo o Detran Rio, mais de 135 mil motocicletas foram emplacadas em 2024, 20% a mais que no ano anterior. Em 2025, o número segue em alta. Foram mais de 70 mil novas motos até junho. Os especialistas em trânsito apontam que o crescimento está ligado à alta no número de entregadores, uso de motos para transportes por aplicativo e facilidades no financiamento para comprar o veículo. A Prefeitura apresentou dados que mostram que 70% dos acidentes de trânsito no Rio envolvem motociclistas. No Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, que é referência para traumas, recebe quase 20 motociclistas por dia. Eles representam mais de 90% das emergências ortopédicas. Diante disso, foi anunciado também pela Prefeitura, em maio, um plano de segurança viária. Entre as medidas estavam limitação da velocidade das motos a 60 km por hora em toda a cidade, proibição da circulação de motos nas pistas centrais da Presidente Vargas
vagas, Avenida Brasil e Avenida das Américas, com fiscalização eletrônica. Contanto, menos de 2 semanas depois, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, voltou atrás. Desde então, o plano está sendo revisto e não tem nova data para sair do papel. Também em maio, a Sete Rio anunciou a criação de 50 quilômetros de motofaixas, uma demanda dos profissionais que continua em funcionamento. E olha só essa notícia, fetos de lhamas, aquele animal, foram apreendidos na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. O tráfico desses animais é comum na região e eles chegam empalhados ou então mumificados. Veja agora na reportagem da Elisa Lorini. Agentes da Receita Federal encontraram 25 fetos de lhamas empalhados ou mumificados durante vistoria em um ônibus que passava por Corumbá, cidade sul-mato-grossense que fica na fronteira do Brasil com a Bolívia. Os fetos estavam escondidos em sacos de produtos agrícolas para tentar despistar a fiscalização. Apesar de curioso, esse tipo de apreensão não é uma novidade e tem preocupado as autoridades, especialmente por conta do risco sanitário. Somente no ano passado foram 400 fetos apreendidos nessa região da fronteira, a maioria com estrangeiros que tentavam entrar ilegalmente no país em ônibus clandestinos, levando os fetos nas bagagens. De acordo com a Receita Federal, o principal destino do material no Brasil é o estado de São Paulo. Ele serve para celebrações, para as comemorações da cultura boliviana. E temos muitos imigrantes bolivianos em São Paulo, então esse mercado é destinado para eles. Ele é o principal ponto de entrada desses materiais, pela sua posição na fronteira com a Bolívia. A maioria das apreensões são feitas nos ônibus que passam por Corumbá com destino a São Paulo. De acordo com os bolivianos que transportavam esses fetos, eles são vendidos em torno de 250 a 500 reais, variando em relação ao tamanho e ao estado de conservação desses fetos. Após as apreensões da Receita, os animais empalhados são incinerados. E o mês de julho é considerado como a alta temporada para os procedimentos estéticos. E um relatório divulgado recentemente, inclusive, mostra que o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo todo. Vamos ver agora os detalhes com o Alexandre Cardoso. O Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Isso segundo o novo relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, a principal organização global da área. Em 2024, o país registrou mais de 3 milhões de procedimentos estéticos, o equivalente a 9% do total global. Desse número, 75% das intervenções foram cirúrgicas e 25% não cirúrgicas, como preenchimento e aplicação de toxina botulínica e outras intervenções minimamente invasivas. A lipoaspiração lidera em território nacional. Em segundo, o aumento de mamas. Em terceiro, a cirurgia de rejuvenescimento das pálpebras, e seguido por abnoplastia e gluteoplastia com implante. Segundo especialistas, a busca pelo corpo ideal segue a principal demanda no país. O Brasil, sendo um país tropical, valoriza muito o corpo e a estética e contribui para a grande procura de procedimentos e cirurgias como a lipoaspiração. Outra tendência que os médicos apontam é o novo padrão na busca de rejuvenescimento pela exposição nas redes sociais e câmeras de celulares. Esse contexto aumenta a exigência com a aparência, o que torna essencial o alinhamento de expectativas com o cirurgião antes de qualquer procedimento. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindo, Caio. E, Caio, vamos começar então falando do Lucas Paquetá, porque o brasileiro, recebeu uma boa notícia hoje da justiça inglesa. É isso, talvez a melhor notícia do ano para ele. Kleber, boa tarde a você, a todos que nos assistem. Bom, o jogador que estava sendo investigado por um suposto envolvimento em apostas finalmente recebeu o veredito. Foi absolvido, está livre para exercer a função. Vamos ver. Após quase um ano de investigação, o brasileiro Lucas Paquetá foi inocentado no julgamento da Associação de Futebol da Inglaterra, que durou 2 meses.
Paquetá foi denunciado em maio de 2024 e a audiência foi iniciada em março e concluída em junho. O West Ham postou nas redes sociais o resultado que inocentou o meia do clube inglês e da seleção brasileira. Em suas redes sociais, Lucas Paquetá postou uma foto ao lado da sua esposa e na legenda comemorou sua inocência. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto, afirmou o meia. O brasileiro havia sido acusado de levar cartão amarelo propositalmente na partida contra Leicester City, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth. Ele levou o cartão amarelo nos 4 confrontos em questão. Quando foi denunciado, Paquetá negou o envolvimento com apostas. O brasileiro foi sondado pelo Manchester City. Porém, com a investigação, a equipe de Pep Guardiola resolveu dar uma pausa na procura. Com a inocência comprovada, Lucas Paquetá pode ser procurado novamente pelo City. E, Caio, claro que a gente não podia deixar de falar, né, do grande clássico de ontem, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Isso porque, além de toda a emoção, também teve muita polêmica. É isso mesmo, Kleber. Bom, o Timão venceu a primeira partida contra o Palmeiras por 1-0, mas um lance específico envolvendo o VAR está dando o que falar, veja só. Nos primeiros 90 minutos das oitavas de final da Copa do Brasil, o Corinthians levou a melhor e saiu com a vitória por 1-0 na Neoquímica Arena. Porém, o que roubou a atenção no clássico foi o VAR. O árbitro de vídeo foi utilizado em 2 oportunidades pelo juiz da partida Wilton Pereira Sampaio. Uma no primeiro tempo, em um pênalti de Gustavo Gomes do Palmeiras em Memphis do Corinthians. O árbitro Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir, mas mudou de ideia ao revisar o lance no vídeo. Na cobrança, Yuri Alberto desperdiçou a chance de abrir o placar logo na primeira etapa. A outra foi no gol anulado de Maurício do Palmeiras e que vem criando debates após a partida. Os palmeirenses reclamam que a linha de impedimento foi traçada de forma errada. Na coletiva após a partida, o técnico Abel Ferreira do Palmeiras revelou estar desiludido e triste após a atuação do VAR e chegou a abandonar a entrevista coletiva. Isso aí, Kleber. Fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações, Caio, e até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. E você que está na RIT TV, fique com o programa Consulta ao Doutor e com ela, Dani Paris. Até mais!